Saudações rubro-negras, bora nação, porque tem bomba do mercado da bola. Eu tô maluco. Neymar oferecido ao Flamengo para o Super Mundial. É oficial a notícia, fique no vídeo e entenda tudo o que está acontecendo no Flamengo. Um dia agitado na Gávea e todas as informações para o confronto decisivo do Flamengo na Libertadores contra a LDU. Bora nação, já se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, SBT Esportes, canal do Nicola, os donos da bola RJ. Sem mais enrolação, bora lá! Flamengo. E aí o Pedro Henrique Torres está conosco, direto então do Ninho. E aí, Pedro, bom dia. Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, um abraço Jailson, Marra, todo mundo ligado aí no Sport Center. Estamos de volta, não do break, não do intervalo, mas depois de um período de descanso. Foi minha vez de ficar naquele famoso potinho, descansando, e vamos seguir temporada por agora. Estamos aqui no Ninho do Urubu. Flamengo abriu o CT na manhã desta terça-feira para a imprensa, semana muito decisiva, porque na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem confronto com a LDU. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, especialmente o time equatoriano, para voltar à zona de classificação. Não vai ter o Alan, tampouco o Pulgar, os 2 lesionados, expectativa de Everton Araújo. Mais uma novidade no Flamengo nesta terça-feira é a contratação de Rodrigo Caio. Lembra dele? Ídolo do Flamengo, mas não para jogar ali, não para atuar na defesa. Agora, ex-jogador, Rodrigo Caio vai integrar a comissão técnica do Felipe Luiz, velho companheiro. Felipe Luiz procurava ali um integrante que tivesse vivido ali o campo mesmo, fosse jogador, enfim, o acompanhasse mais. Então, depois da demissão do Daniel Alegria ontem, aí o Rodrigo Caio já é o contratado, mas vai ser um contratado para a comissão técnica fixa do Flamengo. Então, ele faz parte agora do corpo técnico fixo do Flamengo. Já participou hoje das atividades aqui no Ninho do Urubu. E mais daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma coletiva de imprensa com o lateral esquerdo Alexandro. Aí a gente traz as novidades, na verdade, ao longo da programação dos canais Disney. Então é isso, todo mundo de olho no Flamengo nessa semana super decisiva de Conmebol Libertadores. Bruno. Ô, Vene Casagrande, pois não, Fernando. O fato novo é muito importante no futebol. Às vezes a gente vê um treinador que chega, ou até o interino mesmo, não tem nem 1 minuto para treinar. Sim. Mas quando você olha, o clima muda. E eu acho que no caso do Vasco, vou repetir o que eu falei no off aqui, pior não fica. É verdade, Vene, pior não tem como ficar. Eu acho que o Vasco vive o pior momento na temporada, sem sombra de dúvida, em todos os sentidos. O Vasco não tem um estilo de jogo. É um bando em campo, parece que é um catado, assim, uma pelada mesmo. E também, psicologicamente falando, a gente vê os atletas, assim, cabisbaixos, sabe, aceitando demais a derrota. Eu acho que com o Fernando Diniz vai ser totalmente ao contrário. Não estou querendo dizer que vai vencer. Acho até que o Lanús é o favorito, tá jogando em casa, vive um momento melhor, como o Flavinho disse ali há pouco. Mas o Vasco tem condições, sim, de vencer. É um clube enorme, gente. E é uma competição que, assim, querendo ou não, é diferente, né? O ânimo dos jogadores acaba sendo diferente, o comportamento é diferente. Eu acredito no Vasco jogando melhor, obviamente, porque pior não fica. Mas vencer por 3-0 é uma missão quase impossível de responder. Eu tô confiando no Vasco e você sabe que tem um fã de carteirinha. Mas você tá confiando no quê? Na vitória ou no 3-0? No 3-0, Vene Casagrande. E você sabe que tem uma pessoa que tem uma tatuagem na nuca do Fernando Diniz. Você tem aí do João Gomes. É o Pedrinho. Do Felipe. Não, é o Cris. Ô, Cris, quanto que vai ser o Vasco hoje com o seu Fernando Diniz? 4-0 Vasco, com o Fernando Diniz. Pô. Tá vendo, Vene? Não, justo, é isso. Não é só você que tem tatuagem na nuca, não, Vene. Otimismo, é isso. Ô, Cris, a sua é na nuca do Fernando Diniz, a sua tatuagem? Na nuca também. Na nuca também, tem mais de uma. A do Cris é FD, não é Fernando Diniz, não, é só FD, entendeu? É sério? Tá rindo, pô. Ô, Vene, e o Flamengo já iniciou a preparação para o jogo decisivo contra a LDU no Maracanã. A gente vai ver a reportagem e na volta o Vene comenta as novidades para essa partida. Rodô. O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que a vitória é o que mais interessa. O desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem.
Até agora, o time soma 5 pontos e é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos. Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é... Não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols. Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. O Flamengo precisa de toda a força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, o Felipe Luiz já terá o desfalque de Eric Pulgar. O chileno saiu machucado e, após exame, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro. Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Venha falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer. E tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente. Esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer um empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Felipe Luiz, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Felipe Luiz, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo. Tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Felipe Luiz, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair o Arrascaeta. Reserva é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali pro jeito do Felipe Luiz jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa. Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Venê? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja,
O Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular, porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Felipe Luiz ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Perfeito. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. É o Rodrigo Caio, o que era zagueiro do Flamengo. Ele assume a função que era do Daniel Alegria, que foi demitido ontem. Venê, duas coisas aí para o nosso público entender. Primeiro, essa função do Rodrigo é tipo Marcão no Fluminense? Ou não? Segundo, é do Felipe Luiz ou do Flamengo? Por exemplo, se o Felipe Luiz for embora, o Rodrigo Caio fica ou o Rodrigo Caio vai junto com o Felipe Luiz? Pelo que eu entendi, Fernando de Amar, ele vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz no Flamengo. Se o Felipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Felipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos e é um jogador que eu vi de perto. Foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento, mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo. Ele fez cursos pela CBF. Como o Felipe Luiz também. Como o Felipe Luiz. É um cara que, assim, estudioso, inteligente. É um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei. Porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Felipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Felipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso, se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Se o Felipe Luiz quis o contratá-lo, se o José Boto quis o contratá-lo, é sinal que ele tem requisitos para poder assumir essa função. E nada impede ele evoluir ainda mais nessa função. Eu lembro do Maurício Barbieri, quando chegou em 2018, foi exatamente a mesma coisa. Existia aquele questionamento. Será que é um bom profissional? Ele é muito jovem. Será que vai fazer bem a ele? Hoje a gente vê o Maurício Barbieri sendo treinador. A gente pode questionar se ele é um bom treinador ou não. Mas na ocasião, ele chegou muito bem e depois assumiu o Flamengo. Então, boa sorte ao Rodrigo Caio, que, repito, tem uma identidade muito grande e é considerado por muitos torcedores do Flamengo ídolo do clube. Muito bem. Falar sobre Neymar no Flamengo, recebi a informação nessa segunda-feira de que o atacante foi de novo sugerido ao rubro-negro. A ideia é que agora, no fim do seu contrato com o Santos, ele pudesse assinar com o Flamengo e já estrear no Super Mundial de Clubes. O staff do Neymar, inclusive, estaria trabalhando por uma reunião com José Boto e Felipe Luiz no Rio de Janeiro para que essa história pudesse avançar. Importante contar ainda que jogadores grandes dentro do elenco do Flamengo seriam favoráveis à contratação do Neymar, entre eles Alexandro e Danilo. Mas, antes de gravar o vídeo, conversei com o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que admitiu uma sugestão em relação ao nome do Neymar em janeiro, mas não confirmou qualquer tratativa para esse momento. Importante contar que essa minha fonte, que assegurou que existiu um novo oferecimento, também afirmou que o departamento de marketing do Flamengo se mostrou super favorável ao acordo, até porque Neymar e Flamengo seria um grande case, uma ótima oportunidade de novos negócios. Mas com a negativa de José Boto
em relação a uma nova rodada de conversas, gostaria de colocar essas duas situações para que você tire suas próprias conclusões. Importante lembrar que o fato de o Neymar só ter disputado 2 partidas no atual Campeonato Brasileiro lhe permitiria atuar pelo rubro-negro também no Campeonato Brasileiro. Ele ficaria à disposição do Fla para o Super Mundial de Clubes, para a Libertadores da América, para a Copa do Brasil e ainda para o Campeonato Brasileiro. Jogador que termina de sua recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar a atuar pelo Peixe no fim do mês de maio, início do mês de junho. Você, torcedor do Flamengo, aprovaria essa contratação ou não? Importante contar que a primeira sugestão em janeiro se deu antes dele fechar com o Santos. Sabe quem tá aí? A gente achou que ela não vinha hoje, porque o Calvileu tava aí. Ah, bota na tela. Perto do Urubuzão. Ah, não, tá na parte de dentro, né? Gabi Marino, direto do Ninho do Urubu, para trazer as informações do Malvadão, que joga amanhã a sua sorte contra a LDU no Maracanã. Boa tarde, Gabizinha. Tudo bem, GV? Boa tarde para você e para todos ligados nos Donos da Bola. Pois é, falo direto dentro da sala de coletiva aqui do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, com muitas informações. A primeira delas é que Rodrigo Caio foi anunciado como novo auxiliar técnico permanente do clube, ele que chega para a vaga do Alegria, demitido pelo Flamengo. E o que a gente conseguiu apurar dessa demissão? Existia um desconforto por parte do técnico Filipe Luiz em relação à qualidade do trabalho do Alegria, e o Flamengo queria alguém com mais vivência do campo. Então o Boto foi ao mercado e entrevistou 4 ex-jogadores que tinham mais proximidades com o Flamengo, e aí o Rodrigo Caio foi um desses escolhidos, né? O Boto entendeu que ele tinha mais proximidade com o Flamengo e estava mais preparado para assumir então o cargo de auxiliar técnico do clube. O Rodrigo Caio então já participou do primeiro treinamento aqui no Ninho do Urubu junto com os outros jogadores, treino esse que prepara o time, como você disse, para a partida contra a LDU pela Libertadores, jogo importante para o Flamengo. E aí, depois dessa atividade, o lateral Alexandro concedeu entrevista coletiva e projetou justamente esse duelo. A gente tem a palavra dele, vamos ouvir. Sabemos a importância dessa vitória, sabemos a importância de fazer um bom jogo e, enfim, estamos treinando bem para poder chegar e fazer um ótimo jogo e concluir essa vitória que vai dar a possibilidade de a gente passar para a próxima fase. Para esse jogo contra a LDU, o técnico Filipe Luiz não poderá contar nem com o Alan, nem com o Pulgar, os dois com uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita, e também o Plata segue fora por conta de um edema ósseo no joelho. E aí a gente conversou também com o médico do Flamengo e ele nos atualizou sobre a situação do Vinha, disse que o jogador está evoluindo muito bem e há uma expectativa para que ele fique à disposição da comissão técnica na Copa do Mundo de Clubes. E aí, voltando um pouquinho para a coletiva do Alexandro, claro, a gente não deixou de perguntar sobre o Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, e aí o Alexandro respondeu uma pergunta sobre a expectativa dele ser convocado para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ouvir. Bem, eu sempre tive expectativa de ser convocado pela seleção brasileira e sempre tive à disposição. Então, independentemente, agora com o Ancelotti, mas antes com os antigos treinadores, eu sempre me coloquei à disposição e tenho certeza que o Ancelotti vai vir e vai fazer um ótimo trabalho, assim como ele fez por onde passou. Tá aí então, GV, pessoal ligados nos Donos da Bola. Rodrigo Caio, novo auxiliar técnico permanente do Flamengo, ídolo do clube, e também a palavra do Alexandro falando sobre esse jogo contra a LDU, jogo importantíssimo na Libertadores, e também sobre seleção brasileira. GV? Muito obrigado, Gabi Marino, com todas as informações. Fernandão, eu acho que estava fazendo falta para o Flamengo, como ter o Marcão, né, como teve o Lúcio Flávio durante muito tempo, até daquele problema lá em 23 e acabar desandando a maionese. O Vasco tentou implementar, mas ainda não foi. Esse auxiliar permanente. E aí eu acho que o Rodrigo Caio agrega muito também nessa coisa do elo entre comissão e jogador. A gente sabe como é que é o treinador, o auxiliar permanente, o cara que não está relacionado para a viagem, ou o cara que está em uma fase, o cara chega ali, troca uma ideia. Gostei do nome. GV, eu gostei porque é um cara vencedor.
cara que conhece a história recente e vencedora do Flamengo. Há pouco tempo o Flamengo tinha lá o Juan, tinha o Fabinho Soldado, que era uma parte mais administrativa, mas estava presente no dia a dia também. Enfim, esses jogadores que conhecem o DNA do clube, que sabem como é que funciona, são importantíssimos. É claro que com uma preparação adequada para a função que ele vá vir a exercer no Flamengo. A gente sabe que o Rodrigo Caio é um cara inteligente. Como o Felipe Luiz deve ter se preparado durante esse processo de pré-aposentadoria. E o Flamengo foi bem no mercado. A gente espera que ele consiga fazer um bom trabalho e colher esses frutos mais rapidamente, porque a gente sabe que o Flamengo precisa muito desse equilíbrio, tanto defensivo, ofensivo e dentro do meio-campo. A nação, só informação importantes do Mengão hoje, só bomba no mercado aí. Primeiro, gostei da chegada do Rodrigo Caio aí para a comissão técnica do Felipe Luiz. É um cara que tem vivência no clube, que sabe o que é o Flamengo. Foi muito bem no Flamengo ali durante os títulos mais recentes do Mengão. Então acho que ele vai fazer um bom trabalho. E essa bomba do mercado da bola tá na tela, a informação complementar que eu trago agora. A gente vai dar uma olhada. Neymar é oferecido ao Flamengo para o Mundial e José Boto abre o jogo sobre acordo. Bora lá, nação. Camisa 10, lesionado, está em fim de contrato com o Santos. Neymar no Flamengo para o Mundial de Clubes. De acordo com Jorge Nicola, o nome de Neymar no Santos voltou à pauta no Flamengo. O camisa 10, que se recupera de uma lesão sofrida, está em fim de contrato com o Peixe. O comunicador recebeu a informação de uma fonte que o craque santista foi sugerido, oferecido ao Flamengo como uma grande oportunidade para o Mundial de Clubes. Ainda segundo Nicola, alguns jogadores do Flamengo, como Alexandre e Danilo, além do marketing do clube, são a favor da chegada de Neymar ao Rio. No entanto, em contato com José Boto, o diretor flamenguista admitiu que em janeiro houve a possibilidade de fechar acordo com o Neymar, mas que neste momento não confirma nenhum negócio visando a contratação do atacante do Flamengo como grande reforço aí para o Mundial de Clubes de 2025. Neymar é um grande admirador do Flamengo, embora nunca tenha defendido as cores do Mengão. Neymar já admitiu em várias oportunidades ser um grande fã do mais querido e já demonstrou vontade de, um dia, defender as cores cariocas. O craque também fez comentários positivos à torcida, classificando a nação como uma das mais influentes do mundo, além do desejo de jogar no estádio do Maracanã por mais vezes na carreira. A presença de Neymar no Flamengo para a disputa do Mundial seria uma atração única. Todavia, o lado físico do craque poderia ser um problema para Felipe Luiz e sua comissão. Algo com que o Santos enfrenta aí no momento. Então, qual o futuro? Neymar tem contrato com o Santos até o final do próximo mês, se acabando então. Na Europa, o craque sonha em voltar ao Barcelona do Hansi Flick aí. No entanto, no momento, o futuro é bastante incerto. Antes de tudo, o camisa 10 precisa se recuperar fisicamente. A nação, essa bomba do mercado da bola aí com a possível chegada do Neymar ao Flamengo como o grande reforço aí trazido pelo Flamengo, pelo José Boto, pelo BAP, para a disputa do Super Mundial. Problema: o físico do Neymar e o extracampo. Porque desde que quando ele voltou ao Santos, ele fez pouquíssimos jogos e quando ele desempenhou, ele saiu de campo lesionado. O Neymar não completou um jogo sequer pelo Santos desde quando ele voltou, vindo do Al Hilal. E o Jorge Jesus, que era o técnico do Al Hilal até então na época, tinha avisado do problema físico do Neymar. Agora, se é um problema do departamento médico do Santos, que deixa o jogador além da minutagem permitida, porque é uma lesão ligamentar no joelho, então é uma lesão séria, que o Neymar precisa de um tratamento adequado, um tempo de recuperação adequado, para ele voltar a desempenhar o bom futebol, ou então o Neymar como jogador acabou. É uma discussão longa, talvez um contrato só para o Super Mundial, não sei, seria um baita reforço se ele conseguisse desempenhar o que o Neymar sabe jogar, porque não está em pauta o que o Neymar joga, e sim, se ele vai voltar a ser o Neymar que ele foi, ou o mínimo pelo menos, porque ele é um extra classe. Ele é totalmente diferente. A técnica dele não se compara, seria um jogador incrível aí para o Super Mundial. Agora, o Neymar conseguir se lesionar, o Neymar se comportar no extracampo, aí é algo bem diferente, algo que o Flamengo teria que avaliar, assim como o salário.
uma parceria para o marketing seria muito interessante, porque Flamengo mais Neymar seria um estouro, pensando em números de venda de camisa, ingressos de jogos, todo o marketing que o Flamengo poderia fazer em cima dessa contratação de peso do Neymar. Agora, o José Botto não confirma o negócio e também nem desconfirma o negócio. Ele falou que lá em janeiro procurou o Neymar, tá? Ele confirmou isso, mas que o desejo do jogador, então, até então, era voltar para o Santos. Ele voltou para o Santos, agora o contrato dele está se encerrando no próximo mês. E ele pode vir a jogar no Flamengo, talvez para o Super Mundial, só um contrato aí de 2, 3 meses com o Flamengo. Eu não sei, ele está lesionado no momento. A expectativa é que ele volte a jogar antes disso. Mas eu não sei se o José Botto vai encarar essa ou não. Se ele vai apostar as fichas em contratar o Neymar ou não. Fato é que Flamengo e Neymar hoje mantêm conversas e ele sim pode ser o grande reforço do Flamengo para o Mundial, segundo as informações que estão aí. E você, torcedor rubro-negro, gostaria de ver o craque, o camisa 10, Neymar, jogando no Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, também deixe aí toda a sua análise do vídeo de hoje com as informações importantes do nosso Flamengo. Eu te agradeço pela audiência, se inscreva no canal se ainda não é inscrito para ficar por dentro de todas as notícias do nosso Mengão Boladão. Deixe o like e ative o sininho. Créditos do vídeo ESPN Brasil, SBT Esportes, canal do Nicola e os donos da bola do Rio de Janeiro. Muito obrigado, nação. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações rubro-negras! Bora, bora, nação!